дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оклад, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оклад. O Partido Stalinista era uma verdadeira ditadura. O partido de Lenin era um partido de luta, de combate, de militantes que acreditavam no programa. O stalinismo foi uma política, foi um pensamento dogmático, estéril, fossilizado, esclerosado. Lenin foi o pensador político mais antidogmático que a humanidade já viu até hoje. Eu fico apenas nesses exemplos para mostrar que não tem fundamento nenhum, companheiros, estabelecer uma relação, qualquer que seja, entre Lenin e Stalin. Por exemplo, a burguesia, os historiadores da esquerda pequeno-burguesa, os historiadores da burguesia imperialista, eles escondem o fato de que o stalinismo assumiu o poder e matou, literalmente, todo o comitê central da época em que Lenin estava vivo. Com exceção do próprio Lenin, que morreu de doença, com exceção de Stalin e com exceção de uma única pessoa que morreu do coração, o chefe da polícia política do primeiro governo soviético, o Dzerzhinsky. Com exceção desses três, um que é o Carrasco, dois que morreram de morte natural, os demais, toda a liderança do Partido Comunista foi assassinada. Quer dizer, se isso não significa que houve um golpe de Estado, uma contra-revolução, então o que a gente poderia pensar? Que conclusão que nós podemos tirar? Então, primeiramente, companheiros, nós temos que limpar o terreno nessa questão, nessa calúnia absurda, e mostrar que todas as barbaridades cometidas pelo Estado soviético sob Stalin têm alguma coisa a ver com o leninismo. O leninismo é uma política revolucionária, mais revolucionária que já existiu, é uma doutrina de defesa do interesse dos explorados, como nenhuma outra nunca foi, nunca chegou nem perto de ser, e esse fato tem que ser claramente estabelecido para que a gente possa compreender qual é efetivamente o legado de Lenin para a classe operária mundial. O problema, companheiros, hoje é exatamente como vocês ouviram no discurso de Trotsky. Trotsky fala: Lenin morreu, mas nós temos o leninismo, que é uma grande verdade, né? Lenin deixou um legado que, como vocês mesmos ouviram, o próprio Leon Trotsky chamou de leninismo. Trotsky nunca teve a ambição de criar uma doutrina oposta à doutrina de Lenin. Se num dado momento os trotskistas, aceitaram o rótulo de trotskistas, era devido à perseguição que havia, e então eles decidiram assumir esse rótulo. Mas isso não significa que o trotskismo seja alguma coisa diferente, em algum sentido, do que foi o leninismo. O trotskismo é o leninismo, é a herança de Lenin. Isso é também uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente quando nós discutimos esse tema do leninismo. Pois bem, companheiros, o que é o leninismo? Logicamente, que não é possível aqui num ato público pegar uma das mais colossais obras políticas, tanto do ponto de vista literário, a obra literária de Lenin é imensa, como do ponto de vista prático. Lenin foi o dirigente, nós podemos dizer que ele, praticamente, ele foi o criador da Revolução Russa e da tomada do poder pelo proletariado em 1917. Ele não foi apenas um dirigente. Todo mundo sabe que foi ele que levou, com a sua política, enfrentando uma resistência enorme dentro do seu próprio partido, a classe operária ao poder. A política dele era de uma clarividência, de uma
antecipação, né, de uma capacidade de ver longe extraordinária. Todo mundo sabe disso, é um caso quase único na história. Se vocês pegarem as revoluções anteriores ou posteriores, vocês vão ver que há uma certa participação geral dentro dos partidos. Na Revolução Russa, Lenin, entre a direção do Partido Bolchevique, ele aparece como sendo a pessoa que mais clareza, talvez a única pessoa que tem uma verdadeira clareza dos acontecimentos e que conduz a classe operária ao poder e que toma uma decisão que em todos os momentos decisivos ela é fundamental para a vitória da classe operária. Então, o que quer dizer? Pegar uma obra dessa, e como obra literária é vastíssima, né? É gigantesca, e como obra prática também é gigantesca, e fazer um balanço, explicar isso aqui em meia hora num discurso, é uma coisa impossível. Nesse sentido, vamos destacar algumas questões que são fundamentais e que têm uma enorme atualidade. Lenin é o homem que colocou em relevo e desenvolveu até as últimas consequências a ideia da organização política da classe operária. Tomando as ideias de Marx, da experiência do movimento operário anterior, Lenin desenvolveu plenamente a ideia de que a classe operária, para ser vitoriosa, precisa construir um partido revolucionário. Ele não desenvolveu apenas essa ideia, que já era uma ideia comum aos socialistas da época dele, mas foi ele que efetivamente desenvolveu as características do Partido Revolucionário para a época atual. Muita tinta foi gasta para dizer que Lenin desenvolveu um tipo especial de partido. Não se trata disso. O que ele desenvolveu efetivamente foram aquelas características que um partido deve ter para se colocar à altura das tarefas que se colocam para a classe operária e a Revolução Proletária na época atual, na época do imperialismo. Ele foi a pessoa que desenvolveu não uma concepção de partido, mas a concepção de partido revolucionário. A teoria acabada, né, e plenamente desenvolvida do que deve ser um partido revolucionário. O Partido Revolucionário de Lenin, em primeiro lugar, parte da ideia de que a luta pela independência da classe operária diante da burguesia, diante de todas as variantes pequeno-burguesas, é um aspecto chave da evolução revolucionária de qualquer país e do mundo. Quer dizer, não é possível construir um partido operário se não se trava uma luta prolongada e profunda para que a classe operária adquira uma fisionomia própria, claramente distinta dos demais partidos, seja de esquerda, seja de direita da burguesia, seja da burguesia liberal, democrática, seja da esquerda radical pequeno-burguesa.